perda de tempo e de dinheiro. Os prejuízos causados pela lentidão do trânsito em São Paulo chegam a 50 bilhões de reais por ano. Se locomover pelas grandes cidades virou um grande desafio. E é justamente nesse desafio que algumas empresas estão encontrando uma oportunidade de lucrar. A startup americana Uber apostou na mobilidade urbana e conquistou mercados mundo afora às custas de muito desafeto. Chega um cidadão aqui ilegal, monta uma estrutura e quer servir a população. A Uber no Brasil paga os seus impostos e a gente está conversando com o poder público para criar uma regulamentação específica. Quem também cresceu de olho no engarrafamento foi a israelense Waze. And I think it's a combination of lots of smartphones, lots of traffic. A Trípida quer transformar a carona em negócio. E fazer com que a carona se torne uma forma mais massiva de transporte. E não dá para falar dos negócios que envolvem a questão da mobilidade urbana sem, de fato, dirigir pela maior e mais engarrafada cidade do Brasil, São Paulo. O Novo Mundo S.A. começa agora. Em 2010, surgia nos Estados Unidos a Uber, a empresa que criou o polêmico aplicativo que linka pessoas a motoristas particulares. 5 anos depois, a startup é um sucesso, está presente em mais de 320 cidades e já foi avaliada em quase 50 bilhões de dólares. Junho de 2014. Enquanto o Rio de Janeiro recebia milhares de turistas para a Copa do Mundo, alguns carros pretos com motoristas particulares já circulavam pela cidade. Dias depois, sem muito alarde, o serviço, que só funciona por um aplicativo, chegou a São Paulo. Foi um ótimo momento, porque tinha muito estrangeiro, gente que já conhecia a Uber lá fora, veio e aproveitou para testar a Uber durante a Copa. Na nossa primeira entrevista com a Uber, em janeiro desse ano, eles explicaram que a estratégia era divulgar aos poucos, no boca a boca, o que a empresa chama de uma experiência. É um motorista que vai vir com Jetta, com Azira, com Ford Fusion, ele vai estar de terno, ele vai abrir a porta para você, ele vai perguntar como está o ar-condicionado, como está o rádio, vai te oferecer uma água gelada, uma água com gás e vai usar um aplicativo para chegar nesse lugar que você quer ir da melhor forma possível. Mas nem todo mundo achou a ideia da Uber tão genial assim. Em alguns países, aqui no Brasil inclusive, o modelo de negócio é visto como uma concorrência desleal para os taxistas. E por isso mesmo tem sido alvo de muitos protestos. Vê que isso é um modelo que está errado. O taxista tem que ter um alvará, o condutáxi, que é um cursinho que ele faz para exercer a profissão. Agora chega um cidadão aqui ilegal, monta uma estrutura e quer servir a população. Opa! Ouvimos a palavra ilegal? No Brasil nós temos uma regulamentação específica que é da profissão, que regulamenta a profissão do taxista. A lei federal que estabelece ou que deixa muito claro, faz uma reserva do mercado de o quê? De transporte individual de passageiros remunerado. É um ofício do taxista. Mas qual é o problema? Na verdade, e aí as associações começam a essa discussão, quando eu, motorista em si, né, eu assumo ou exerço essa atividade profissional através desse aplicativo. Na verdade, eu estou me tornando um taxista não regulamentado, né, porque aí eu teria que passar por um procedimento de obtenção de licenças, funcionamento, inspeção do próprio veículo em si, e eu brigo de uma maneira desigual. E aí não teve jeito. Primeiro vieram os protestos. De um lado, taxistas alegam que a prática é ilegal e provoca concorrência desleal. Do outro, motoristas e usuários da Uber querem a regulamentação do aplicativo. Até que a discussão chegou ao Legislativo. Em junho, vereadores de São Paulo fizeram a primeira votação para um projeto de lei municipal que quer punir também a empresa por oferecer o serviço. O advogado da Uber já esteve aqui, já pegou cópia do processo e deve estar avaliando todas as ações que estão sendo feitas de fiscalização. Vamos ouvir a Uber de novo, para saber a posição da empresa. Quando a gente olha os números de um motorista parceiro da Uber e os números de um taxista, o que a gente vê na prática é que um taxista ele não paga IPVA, ele não paga ICMS quando ele vai adquirir o automóvel. Só aí é uma economia de 5, 6 mil reais no ano. A única coisa que ele paga a mais é uma taxa de renovação do condutáxi que chega a R$16 por mês. Então, olhando os números, fica muito mais claro que um taxista paga muito menos impostos e muito menos taxas do que um motorista parceiro da Uber. Não teve um taxista com quem eu conversei que tenha falado, não,
Eu gosto da Uber, eu acho legal essa concorrência. A Uber no Brasil paga os seus impostos, os motoristas parceiros da Uber pagam os seus impostos, mas o que é mais legal? A gente quer criar uma regulamentação e a gente está conversando com o poder público e quer conversar cada vez mais para criar uma regulamentação específica, não só para a Uber, mas para toda essa indústria de economia compartilhada. Mercado evoluindo, novas práticas que fomentam novas demandas. Mas, por enquanto, o futuro é incerto. Em São Francisco, a operação da Uber é tão diferente do Brasil que nem parece a mesma empresa. Lá, a lei permite a concorrência entre taxistas, entre carona e até em diferentes categorias dentro da própria Uber. Quem escolhe é o cliente, como mostra a repórter Renata Betti. A ideia de criar um aplicativo para conectar motoristas particulares e passageiros surgiu numa madrugada qualquer, enquanto dois amigos conversavam em uma mesa de bar sobre um problema recorrente da cidade de São Francisco: a dificuldade de se conseguir um táxi. Mal sabiam eles que se tornariam alguns dos empresários mais poderosos e detestados do mundo. A couple of people that were part of the initial app, just the close friends of Travis and Garrett, they told some other friends. They told some other friends. And next thing you knew, it was actually a company, and everybody wanted it. I think back to 2010, I wasn't at Uber. I actually didn't even know what Uber was. And I had a colleague who's a very early tech adopter here in San Francisco. And I remember walking out of lunch with him, and he picked up his phone, he did a little something, and a black car showed up. And my first thought was, wow, he must have made it big because he's got this private car picking him up. Little did I know he was one of the early adopters for Uber. Mas os carros pretos de luxo não são o único tipo de serviço que a empresa oferece por aqui. O produto mais lucrativo é o Uber X. Qualquer pessoa que passe pela checagem de antecedentes criminais e tenha um carro em bom estado pode se tornar um motorista. Em geral, a tarifa é mais barata que a do táxi, o que gerou muitos protestos no começo. Vou abrir o aplicativo, vou dizer sim, só esperar, olha, ele já viu onde eu tô. 1489 Webster, o endereço daqui, e ele está me dizendo que tem um carro a 1 minuto de distância da onde eu estou, é só dar ok. Pronto. Quem gosta de pompas pode pedir um Uber Lux, que custa o dobro do tradicional e conta com carros de alto luxo. Se o cliente precisa de espaço, a opção é o Uber Extra Large, para grupos de até 6 pessoas. O aplicativo permite até chamar táxis e pagar pelo cartão de crédito, que é armazenado no momento do cadastro. A empresa não contrata nenhum motorista diretamente, nem paga seguro de carro. Os profissionais são responsáveis por todos os custos. Cerca de 25% do valor de cada corrida fica para o aplicativo. No, I never drive a taxi cab before. I had a business when I sold it and I started Uber. Do you like it? Yeah, it's not bad. Pay the bills. A empresa já tem cerca de 3.000 funcionários em diferentes escritórios pelo mundo. Mas com tantos carros nas ruas, é difícil garantir a segurança de todos os passageiros. Everyone on this team is focused on safety and ensuring that the product is the safest ride on the road for our riders. That's the commitment we've made and one we want to live up to. One of the reasons in Brazil we use a couple layers of background checks at the state and federal level, in addition to requiring the drivers have their federal driver's license endorsement to be a professional driver. Mesmo dentro dos Estados Unidos, a empresa enfrenta dificuldades. I think the biggest challenge moving forward is continuing that growth. We've got a lot of markets to get into that are the challenging markets. Enquanto isso, aqui no Brasil, a briga continua. Nem aí para a pressão dos taxistas e nem do poder público, a Uber acaba de lançar um novo produto, agora mais barato que o original, e diz que não pretende sair do mercado brasileiro. Na prática, a única diferença é o carro, que é um carro mais simples. Por que a gente lançou esse produto? De um lado eu tinha usuários querendo utilizar Uber com muito mais frequência, mas que falavam, poxa, eu queria usar todo dia, mas é difícil fazer caber no bolso. E do outro lado eu tinha motoristas, que passavam por todas as verificações, todos os requisitos para ser motoristas parceiros da Uber, mas que não tinham o carro certo. Mas eu peguei alguns Uber X pela cidade e eu vi que assim, eles são... O carro, tudo bem, o carro é menor, mas eles são mais despreparados que os motoristas do Uber Black. Por que isso acontece? Como todos os motoristas são motoristas que estão começando na Uber, é normal que eles estejam ainda num período de adaptação. O que é importante nessa fase é o feedback. Então, o tempo todo, o passageiro avalia o motorista. A Uber não revela quanto investiu no Brasil e também não abre faturamento, mas não para de dar sinais de que quer mesmo ficar.
Recentemente, desenvolveu uma campanha para conquistar os ciclistas de São Paulo, com um serviço que transporta os passageiros e suas bikes até a ciclovia. O lucro não é a métrica que você olha no começo. Aqui, o que a gente procura são métricas de satisfação. Então, sempre que eu tenho reuniões com os fundadores, a primeira coisa que eles me perguntam é: os motoristas estão satisfeitos? Os passageiros estão satisfeitos? Estamos crescendo. Mas vamos voltar aos meios mais tradicionais de locomoção. Em Londres, para ser um motorista do icônico táxi preto, os taxistas precisam saber de cor todas as ruas da capital britânica. É o que mostra a reportagem de Ana Carolina Barr. Olha só. Life is a wonderful thing, long as I've got that string, I've been silly so and so. São espaçosos, confortáveis e acessíveis para cadeiras de rodas. Mas o melhor atrativo está ao volante. Sitting on a rainbow, got that string around my finger. When you see a person get in a cab and, you know, they've had a long day, you know, the stresses of life, and you can turn that around and sing a song to them, and they get out and they're like, you know, this has made my day. Só que dirigir um táxi londrino requer um esforço bem maior do que soltar a voz. É preciso passar numa das provas mais difíceis do mundo, The Knowledge, ou conhecimento, criado no fim do século XIX. Os candidatos precisam saber identificar 25 mil ruas, além de 20 mil locais de interesse, como museus, teatros, igrejas e parques. Para se preparar, saem de moto pela cidade quase todos os dias, um bairro por vez, rua por rua. Na escola, decoram as melhores rotas. São desafiados a acertar sob pressão. Okay, that's your time up. Put your pens down. When I pick up tourists in my cab, they are absolutely astounded at the level of knowledge that I have as a working taxi driver. They can get into a taxi and they can ask me, for example, sir, I need to go to an old English pub. Yes, I know where there's a good old English pub. Or, sir, I would like to go to a Brazilian restaurant. I can take them to a Brazilian restaurant. A maioria dos candidatos almeja trabalhar por conta própria, mas sabe da competição cada vez maior com serviços como Uber. Why do you do the knowledge instead of becoming maybe a Uber driver? Practically London taxi drivers. It takes us 3 to 4 years to do this test, and people in Uber can just turn up on day one, start earning money, and don't do none of this hard work that we have to put in. It's about doing the job properly, isn't it? I mean, if you're training to be a taxi driver, you're going to do it properly. O impacto da competição é sentido na escola e nas ruas. O número de candidatos caiu 35% em apenas 2 anos. Já houve pelo menos 3 grandes protestos. O rancor vem do bolso. Manter um táxi preto custa caro, cerca de 350 libras por semana, R$1.700. If you had to start all over again, would you do the knowledge again and become a black cab driver? No, and I've always been a great advocate. You know, if I see the guy on the bikes and you see the clipboard and you know he's doing the knowledge and you know what he's going through, and, you know, he'll often wind down the window and say, well done, good luck, and I hope it doesn't take you too long, and all this sort of stuff, you know, just to give them a sort of bit of boost, if you like. But, you know, you can't, you know, I don't do that. I can't do that anymore because it's not an industry. You know, the future is unknown. The future of the black cab industry is an unknown. When she passes, each one she passes goes. Bom, como dá para perceber, os taxistas ingleses também não estão nada felizes com a Uber e dizem que seguem perdendo clientes. E no próximo bloco, a gente vai ver. So we know where you are now and we may know what's around you, but also where you're going, what time of day. Dirija com segurança. Essa ideia aqui surgiu em Israel e em menos de 3 anos ganhou o mundo e chamou a atenção de gigantes como o Google. A repórter Renata Betti foi ao Vale do Silício, na Califórnia, para conhecer a sede do Waze. A empresa foi criada oficialmente por 3 israelenses em 2008. Em menos de 3 anos, eles já tinham quase 100 funcionários.
De olho no mercado estrangeiro, formaram uma pequena equipe em Palo Alto, no Vale do Silício. I started in 2009 to open up the U.S. office, and the hypothesis was that crowdsourcing was going to be a critical part of not just the map making, which we do, but also that real-time information and speed, and that we were approaching a time with mobile devices being so common that this was going to be the way to map. Can you explain a little bit about how the information is collected? Two methods. Primarily, it's people who just turn the app on and drive. And very literally, you don't have to do anything. It's very passive, and we take all of those GPS traces from the drives, and we have a series of algorithms that allow you to really understand where is the road, where can you take a right, where can you take a left, really turning it into a navigable experience. And then the second component is the community. And these are people who actually go to the website, they're map editors, they know their neighborhoods better than anyone else. So if there's a new road, they're the ones who are giving it a name. O Google não foi o único interessado no Waze. Outras empresas, como o Facebook, também tentaram comprar o aplicativo. There's a certain stage of a company for a startup when you're about to take your very large round of funding and you're about to get on the IPO track. Obviously, coming in as a small company, we were about 110 people when we were acquired. It's a fear that you're going to get swallowed up by the big company, even though we thought they would be a great partner. And the interesting thing is we're almost 2 years into the acquisition, and we've maintained our culture. Como o foco principal era primeiro aumentar a base de usuários, demorou algum tempo para a empresa começar a ganhar dinheiro. It's interesting because as a startup, what you need to do, particularly if you have an eye toward an advertising revenue model, is first really build up your base of users. So we launched our advertising platform at the end of 2012. What it is we call it location-guided advertising. So we know where you are now, and we may know what's around you, but also where you're going, what time of day. So the idea is, how do you make good connections between businesses and our users in a relevant way? So maybe in the morning on the way to work, we're trying to expose you to a coffee offer. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o mercado mais importante para o Waze. Só que em São Paulo são mais de 2,5 milhões de pessoas usando o aplicativo. E eu, como você pode ver, sou uma delas. It's incredible, the Brazil story. And I think it's a combination of lots of smartphones, lots of traffic. And so in the cities, in Sao Paulo and Rio, we grew very quickly, very virally. And it hasn't really stopped since. What about the future? What are the next steps? And something else as well, the GPS, like the old type of GPS that people used to buy before Waze, before the navigation in the cell phone. Do you think they're fated to end? If I'm not trying to be politically correct, yes. What I think is interesting looking forward is how those things come together, for example, in the connected car, when you know not just what you can understand from the application, but also how much fuel do you have in the car? How close am I from another car? Are my windshield wipers on? And I think it opens an opportunity for a whole level of services that take that data and turn it into intelligence and again, an even better experience. All right, okay. Bye. E também tem brasileiros nos negócios ligados à mobilidade urbana. A ideia da Trípida, que acabou de receber um investimento de 11 milhões de reais, é usar a tecnologia para incentivar o uso das caronas. O Vinícius bem que gostaria de estar sentado ali no outro banco, o do motorista. Mas sabe como é a vida de estudante. Orçamento curto, ainda não dá para pensar em ter carro, não. Ele estuda em Campinas e todo fim de semana vem para São Paulo. Há um ano, virou caroneiro. Carona é um jeito muito mais prático. Geralmente me leva da onde eu estou em Campinas até onde eu quero vir em São Paulo. Facilita muito em questão logística, principalmente. É mais barato e você faz uma viagem muito bem acompanhado. Geralmente eu conheço muita gente muito interessante nas caronas. Ele se conecta a todas essas pessoas pela Trípida, um aplicativo de carona que foi criado aqui no Brasil por 2 empresários com um perfil bem parecido com o do nosso caroneiro. Eu estudei na Europa e vi que esse conceito de carona na Alemanha está muito desenvolvido. E falei assim, nossa, se já está desenvolvido em lugares onde tem trens e o transporte é muito melhor, por que não no Brasil? E eu e o meu cofundador decidimos criar a Trípida até mesmo para facilitar esse processo
e fazer com que a carona se torne uma forma mais massiva de transporte com alternativa para mais e mais brasileiros. A empresa, ela não cobra, né, dos usuários. Exatamente. Ela recebeu recentemente um aporte de 11 milhões. Sim. Então, como é que é isso? Quando é que você pretende que isso vire mesmo um negócio? Ou ele vai viver sempre de aportes? A gente recebeu um aporte de um fundo alemão e de um fundo norte-americano que, assim como nós, acreditam que a carona pode e será um dos maiores meios de transporte no futuro. Mas onde entraria o seu negócio aí? A gente entende que no futuro, com milhões de pessoas, a gente pode cobrar, por exemplo, com marketing, como faz o Facebook, a gente pode cobrar um percentual da transação, a gente pode pegar os dados de todos esses usuários de tripla que viajam ao redor do Brasil e dos outros países e fazer alguma campanha com isso. Como você garante que esse motorista não vai fazer da Tripda um negócio para ele? A gente não aceita isso. Então, sempre que a pessoa oferece uma viagem, a gente calcula a quilometragem e a gente sugere um preço para que essa pessoa compartilhe o custo e não tenha um lucro naquela transação. E a gente entende que um dos maiores desafios no Brasil e nos outros mercados é fazer com que as pessoas conheçam a carona e entendam o quão fácil é usar o nosso produto. Tá, mas vamos ver como isso funciona na prática. Para você pegar uma carona, a primeira coisa que você faz é vir até o site e escolher de onde você quer ir para onde você quer ir. Você vai de Campinas para São Paulo, por exemplo, né? E aperta buscar. O site vai procurar em toda a nossa base de dados e, ao encontrar, você tem aqui uma lista de todas as viagens que estão disponíveis a partir do dia de hoje até o futuro. Então, olha só, eu escolhi essa aqui, hoje às 4h30 da tarde. Clicou na viagem, você vai conhecer os detalhes da viagem. Aqui tem alguns pontos que são muito legais. Características do usuário, de quem está ofertando, se ele confirmou o telefone, se ele confirmou o e-mail, quais são as avaliações que ele tem. Então, você vê que esse motorista já tem uma série de avaliações. Então, passa um pouco mais de confiança. E daí, tudo que eu tenho que fazer é solicitar uma reserva. No Brasil, a gente já tem cerca de 100 mil usuários ativos cadastrados. O que ainda é pouco, dada a possibilidade imensa que a internet tem e as dificuldades de mobilidade urbana, né? A gente está crescendo a índices acima de 50% mês a mês. E assim, eu concordo que é pouco versus todo o potencial que existe, né? Então, quanto mais as pessoas oferecem, mais pessoas começam a utilizar o produto. Estreia agora a nossa coluna de empreendedorismo e tecnologia, a Mundo Tech SA. E nesse episódio de estreia, o Marcelo Trípoli vai falar de outras 2 empresas ligadas à mobilidade urbana que estão dando bem certo. Olha só. A maior concorrente global do Uber chama Lyft. A empresa está avaliada em 2,5 bilhões de dólares, mas ainda não chegou por aqui. O sistema funciona de forma muito parecida com o Uber. Você baixa o aplicativo, ele vai te chamar um motorista particular que vai te levar para onde você quiser. A experiência do Lyft é bem diferente. A ideia é simular como se fosse um amigo teu te dando uma carona. Tanto é que uma série de pessoas acaba sentando na frente. A última inovação da companhia chama Lyft Line. É um recurso que permite com que você compartilhe a corrida com outros passageiros, reduzindo em até 60% o custo daquele trajeto. O Uber até criou um competidor para eles chamado Uber Pool. Dentro do assunto mobilidade urbana, em 2012 foi fundada a Moovit. A empresa já captou 85 milhões de dólares de vários investidores, entre eles a BMW e Ventures. O objetivo da empresa é melhorar a vida de quem usa transporte público nas grandes metrópoles no mundo todo. Usar o aplicativo é muito simples, basta colocar o destino e ele vai te dar a melhor combinação entre trem, ônibus e metrô, o que mais rápido vai te levar ao teu destino. Com o Moovit, você monitora tudo o que acontece na sua rota. Assim, você sabe a melhor hora de ir pro ponto e que horas vai chegar no teu destino. A mágica por trás do Moovit está no uso combinado de múltiplas fontes de dados. Informações dos departamentos de trânsito se somam com uma série de dados dados por milhares de usuários. Baixar o aplicativo é grátis. No Brasil, mais de 4 milhões de pessoas já aderiram, fazendo do nosso país o maior mercado do Moovit no mundo. Bom, e se depender do trânsito de São Paulo, as questões ligadas à mobilidade urbana ainda vão criar muitas oportunidades para empreender ou então só para andar melhor pelas ruas da cidade. O Mundo SA de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau!